Gente linda do meu oitavo ano, olha eu aqui, professora Marla. Um prazer enorme mais uma vez estar com a nossa história. E o tema de hoje que a gente vai trabalhar é a crise do sistema colonial. Período aí que o Brasil ainda era colonizado pelos portugueses. E a gente vai começar a falar sobre o que foi o despotismo esclarecido. O que foi isso, professora? Já que começou lá em Portugal, tá? Surgido na Península Ibérica e Europa Oriental, ao longo do século XVIII, o despotismo esclarecido foi um movimento que procurou mesclar o regime absolutista com alguns princípios do iluminismo, ou seja, os reis passaram a adotar medidas iluministas para continuar a governar, tá? E em Portugal, o despotismo esclarecido foi praticamente marcado aí pelo ministro do rei Dom João I, Sebastião José de Carvalho e Melo, que comandou o país entre 1750 e 1777, mais conhecido como seu Marquês de Pombal. E aí, Pombal, aqui no Brasil, fez algumas reformas, conhecidas como reformas pombalinas, tá? A primeira grande tarefa de seu Marquês de Pombal foi reconstruir Lisboa após o terrível terremoto que destruiu quase toda a cidade em 1755. Prestigiado após esse sucesso das reformas em Lisboa, Pombal lançou mão de uma série de medidas que tinham como objetivo de modernizar e desenvolver o Reino de Portugal. Então, a Baixa Pombalina, região portuária de Lisboa, foi reconstruída segundo as tendências inovadoras do urbanismo em meados do século XVIII. E aí Pombal tomou algumas medidas, e de maior destaque foram elas: fundação da Companhia de Comércio, modernização da burocratização estatal e do direito português, expulsão e confisco de bens dos jesuítas, promoção do ensino laico não religioso, reorganização dos portos e da frota naval, e além da criação do erário real, conhecido como Banco Real, e da imprensa régia. Tá? Na era pombalina, Portugal também esteve envolvido em algumas disputas territoriais, disputa com a Dona Espanha, pela posse de terra lá no sul da América. E nessas regiões se estabeleciam muitas colônias, colônias inclusive de Sacramento, que era portuguesa, né? E a colônia de 7 povos das Missões, que era espanhola, entre os quais foram assinados diversos tratados: Tratado de Madrid, Tratado de Utrecht, Tratado do Pardo, Santo Ildefonso e de Badajoz, para conquistar aí a ampliação do seu território de Portugal em cima do território da Espanha. No Brasil colonial, as reformas pombalinas reforçaram a política mercantilista e aumentaram o poder de mando e fiscalização da monarquia. Algumas medidas foram implementadas na colônia brasileira, que são elas: extinção das capitanias hereditárias, já que as capitanias hereditárias não deram certo, né? Eles extinguiram o sistema, transferiram a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né, já que o sistema do açúcar, o Salvador, já estava o sistema em defasagem, e aí então eles resolveram então mudar para o Rio de Janeiro, a capital. Criação de empresas monopolistas e o reforço do pacto colonial, ou seja, Brasil, colônia, Portugal, metrópole. Brasil só poderia comercializar com os portugueses explorava todo o produto e mão de obra que tinha na sua principal colônia, que era aqui o Brasil, e aumento da exploração colonial e dos impostos. Durante a era pombalina, Portugal reforçou ainda mais esse pacto colonial e aumentou a exploração do Brasil. Mas, porém, essa atitude aumentou a resistência colonial com relação ao controle metropolitano e alimentou a ideia de surgimento de novas revoltas, que já vinham se espalhando devido à divulgação do pensamento iluminista, do pensamento de igualdade, de liberdade, tá? Do liberalismo e a exemplo dos Estados Unidos, que já tinha alcançado a sua independência em 1776. Duas das principais revoltas que aconteceram durante este período, né? Período de sistema colonial, foram a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. No decorrer do nosso momento, no plural, a gente vai esclarecer mais informações sobre essas duas revoltas que aconteceram aqui no período de Brasil aí, colonial, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Desenvolveremos também algumas atividades. Aqui fica só a nossa primeira parte de nossa aula. Em seguida, eu aguardo vocês
para a gente fazer o nosso momento Tira Dúvidas. Um forte abraço em todos vocês.